Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Fé e Vida, segundo episódio da série Cristo, Nossa Razão, né? Nós estamos fazendo uma série especial de Mês da Juventude, né? O Mês da Juventude na nossa igreja, com o mesmo tema, né? Nos cultos nós temos aprendido nesse tema e então nós resolvemos trazer para o podcast também, né? Durante esse mês. E no primeiro episódio nós tivemos uma conversa aqui sobre trabalho, né? Qual o propósito do trabalho na vida de um cristão, como um cristão ele deve trabalhar, né, enxergar o trabalho, como Cristo ele é central, né, nesse entendimento. E hoje, né, numa conversa semelhante, mas agora nós vamos falar sobre escola, faculdade, estudos, né, de uma maneira geral. E semelhante ao último episódio, nós temos convidado, na verdade hoje nós temos 3 convidados e deixar a oportunidade para vocês se apresentarem, né, antes da gente partir para o nosso episódio, para o tema de hoje. Olá, meu nome é Wellington Júnior, eu sou estudante, atualmente estou no primeiro ano do ensino médio e tenho 15 anos, 16. Olá, meu nome é Isadora, eu tenho 14 anos, eu também sou estudante e eu faço o 9º ano. Olá, sou a Maria Laura, tenho 23 anos e tenho aí basicamente uns 7, 8 meses que me formei em Engenharia Civil. Muito bem, né? Então nós temos aqui, cada um de vocês está num contexto um pouquinho diferente, né? Já teve, a Maria Laura já teve um pouquinho mais de experiência, digamos assim, nessa questão da vida acadêmica, né? Já passou pela faculdade, já está formada. E então nós vamos conduzir a nossa conversa aqui hoje a partir disso, né? E só lembrando também que dia 25 desse mês, na última sexta-feira, o nosso episódio ele será ao vivo, né? Nós vamos ter uma live no YouTube. Então eu já convido você, né, para deixar marcado aí na sua agenda para estar participando conosco, né, dessa live, né, interagindo, fazendo perguntas, né? Será um momento muito precioso, né? Então já deixa marcado aí na sua agenda, né? E enfim, né, nós vamos conversar aqui hoje sobre escola, faculdade, né, dentro desse tema Cristo, Nossa Razão. E para dar início aqui à nossa conversa, eu queria perguntar para vocês se vocês já enfrentaram ou enfrentam algum tipo de desafio ou adversidade no contexto, né, escolar, de faculdade, por conta da fé de vocês, né, se isso já aconteceu ou acontece, seja de repente com relação a algum colega, professor, não sei, alguma situação, né, onde vocês veem aí um desafio por conta da sua fé, né? Queria que vocês compartilhassem se já aconteceu algo nesse sentido aí com vocês. Bom, cada fase da nossa vida tem uma dificuldade, algum desafio diferente, né? Na faculdade eu já percebi de outra forma, não igual dessa maneira desses conflitos com professor, essas questões, porque na minha realidade, na questão da faculdade, do curso que eu fazia, não tinha muito essas questões. Por ser um curso de exata, não tem muito a oportunidade para entrar em discussões. Mas eu sei que em outras realidades de faculdades, dependendo da faculdade, do curso, isso é muito pertinente, né? Essas questões de discussões. A minha dificuldade, os meus desafios foi em relação a mim mesma, nesse sentido das minhas escolhas, das minhas prioridades, porque a faculdade é algo muito amplo. E quando a gente está nela, a gente acaba que tem mais autonomia, estamos numa fase de ter mais liberdade, mais de independência, ainda mais na minha situação que eu não fiz aqui na minha cidade, né? Eu fiz em outra cidade, então estava longe dos olhares dos meus pais, mas nunca dos olhares de Deus. E acaba que a gente tem que fazer as nossas próprias escolhas, né? Não tem os nossos pais ali para levar para a igreja, para nos acordar. É você por você. Então, esse foi o desafio de saber escolher, porque a faculdade ela é convidativa, ela é assim, aparentemente atrativa, mas também eu saber o que eu quero para minha vida, aquilo que Deus quer para minha vida e saber escolher aquilo que agrada o coração de Deus, né? E sempre foi, e sempre é a minha melhor escolha, é escolher as coisas de Deus. Amém. Eu acredito que no âmbito escolar, ali do 9º ano para trás, acredito que os professores até se privam, né, de citar alguns assuntos ali para criar discussões, pelo fato de ser um pouco mais criança, né? Uhum. E
agora, nesse ano, no ensino médio, eu acredito que eles perdem essa privatização deles, né? E eles começam a meio que instigar os alunos, alguns professores até em tentar impor o seu pensamento ali, né? E como cristão é algo bem importante para nós termos, nesse âmbito, pensamentos bíblicos para combater nesses fatores. Uhum. Na minha realidade, eu estudo em uma escola que ela é pequena e todo mundo se conhece desde pequeno. A maioria das pessoas que estudam lá se conhecem. Então, a maioria sabe que eu sou cristã. Então, nessas questões de debate, a maioria já sabe mais ou menos como vai ser meu ponto de vista. Então, acho que nunca teve uma situação, assim, de um debate muito direto, ou muito, assim, caloroso com algum professor ou aluno. Mas as questões sempre vêm, né? Como, por exemplo, aborto, feminismo, que aí eu tive que explicar o meu ponto de vista, mas eu não vejo mais como uma dificuldade. Como a maioria, normalmente, me conhece como cristã, não era uma questão de... Eu não sei, mas não era uma discussão em si. Era mais mostrando seu ponto de vista. Uhum. A minha maior dificuldade, eu acho, é a questão do testemunho. Porque tanto que você deixa de fazer, ou o que você faz, tudo eu vejo que estão, tipo assim, observando. Sabe? Sim. Mesmo que seja de uma maneira assim, mais indiferente, mas estão percebendo. E algumas vezes as pessoas, tipo, têm algumas dúvidas sobre o que eu decido, ou o que eu deixo de fazer, e etc. Então eu acho que a parte mais difícil é mostrar esse testemunho conosco. Sim, é isso aí, né? E talvez aqui semelhante um pouco que vocês falaram também, e semelhante ao que o Júnior falou, também eu vivi isso nesse sentido, né? De que até ali mais ou menos no fundamental ainda há uma restrição, né? Nesse sentido de o professor trazer certos pensamentos, né? Que por vezes são contrários àquilo que nós cremos, né? Mas já no ensino médio isso já parece mudar um pouco nesse cenário, então eu nunca tive grandes dificuldades também nesse sentido, né? Por mais que às vezes surgiam ali algumas questões, mas, né? E é da importância de termos a nossa fé, né? Bem firmada também, né? Como foi falado, né? E de faculdade também, acho que é o contexto que menos eu tenho chance, né? De lidar com algum tipo de situação assim, né? Porque eu curso teologia numa faculdade que ela é confessional, ela é uma faculdade batista, né? E onde os professores ali, em sua maioria, são pastores, né? Então, questões nesse sentido ali é muito difícil, né? Acredito eu, de acontecer, né? Pensando aqui nesse contexto, né? Do que a gente está conversando, né? Mas, e como a Laura falou também, né? Em algumas realidades isso é bem mais complicado, né? Digamos assim, para alguém que é um jovem ali, que está na universidade, que é cristão, né? Para lidar com certas questões ali, que são, por vezes, tentativas de se impor, né? Uma certa forma de se pensar, né? Então, é importante, é necessário que nós tenhamos mesmo essa firmeza, né? Na fé. Enfim, nós vamos partir para isso aqui um pouquinho mais na frente, tá? Mas, já adentrando aqui em outra questão, ainda tratando desse assunto, né? Eu acho que é importante nós pensarmos aqui como um cristão ele deve enxergar essa busca pelo conhecimento no geral, né? A questão de estudar, né? De buscar o conhecimento, né? Enquanto eu estava pensando aqui, eu lembrei de um filósofo, né? O Alasdair MacIntyre, que ele vai trazer um pensamento bem importante nesse sentido aqui, né? E nós vemos que, por vezes, pregado a ideia de que a racionalidade, né? Ou essa busca pelo conhecimento, existe uma racionalidade que é neutra, que está além de questões de tradição ou de contexto cultural, né? E esse filósofo aqui ele vai trazer um ponto importante, né? Ele vai falar que não é bem assim, né? Essa neutralidade que por vezes é dita, né? Que existe, né? Uma neutralidade do pensamento, né? Que esteja além de outras questões de tradição, até mesmo da própria fé, né? Ele vai falar que não há essa neutralidade, pensando nesse sentido, e que, portanto, há sim uma forma de se pensar que é racional e que ao mesmo tempo, né, está pautada nas escrituras, né? E um outro ponto importante aqui, que eu acho que a gente já pode vocês podem até falar um pouquinho também, no sentido de que, como trazendo para o tema já, né, o tema Cristo Nossa Razão, né? E se a gente olhar para as escrituras, lá em João capítulo 1, nós vamos ver que Cristo ele é o agente de Deus ali na criação, né, de todas as coisas. Em Salmos nós vamos ver que
os céus eles declaram a glória de Deus, né? Então nós vemos que a própria criação ela declara, né, a glória de Deus, né? E portanto, enquanto nós estudamos isso, abrangendo qualquer área do conhecimento, né? Seja de exatas ou alguma outra área, nós podemos também glorificar a Deus, né? Nos nossos estudos, né? E isso deve estar muito claro, né, na nossa mente, né? De como Cristo também é soberano sobre essa área das nossas vidas, né? Então nós estudamos, né? Talvez por outras razões também, né? Talvez o pai ele cobra de alguma forma, né? Para que você estude, se esforce, né? Mas nós devemos entender, em primeiro lugar, né? Que que Cristo deve ser glorificado também, né? Por meio dos nossos estudos, né? E por isso então nós fazemos isso com excelência. E eu não sei se vocês têm alguma outra coisa a comentar nesse sentido, talvez da experiência de vocês, como vocês enxergam a importância disso. Bom, nesse ambiente escolar, de universidade, às vezes a gente está muito imaturos na fé, né? E acaba que com isso a gente perde a nossa identidade, a gente não tem a nossa identidade ali firmada, que é a nossa identidade em Cristo, né? Então, essas situações que faz com que a gente, nesses desafios da faculdade, que complica a gente vencer esses desafios, essas dificuldades nesses caminhos. Sempre olhar para Cristo, buscar o reino de Deus, como foi falado, não é algo condicionado, né? Não é algo um ou outro. É buscar fazer todas essas coisas glorificando o nome de Deus. Eu tive uma experiência em relação a isso, de deixar muitas coisas da faculdade, nessa reta final, tomar lugar na minha vida. E acabou que o buscar primeiro o reino de Deus foi ficando em segundo. Como estava na reta final ali, com TCC, muitas matérias, estágio, pesquisas, eu estava vivendo uma vida automática ali de faculdade, trabalho, casa, trabalho, faculdade. E meu relacionamento com Deus foi ficando como segundo plano. Eu não estava mais buscando, não estava mais me envolvendo na igreja, que é algo também muito importante para a gente, não deixar de servir na igreja, porque às vezes a gente... eu vou estudar, eu vou faltar um culto. E aí começa uma sucessão de situações que vai nos afastando mais de Deus. Então, é muito importante a gente sempre estar buscando um relacionamento verdadeiro com Ele, não deixar algo raso, mas realmente buscar a profundidade. Nessa situação minha, eu só estava indo realmente ali para o culto de noite. E eu lembro que minha mãe todo domingo, eu sabia quando acabava a EBD aqui, porque todo domingo ela me ligava. Foi para a EBD? Aí ela começava a puxar minha orelha, eu sempre dava desculpa. Eu tô cansada, tô sem carona pra ir. Vou assistir aqui na live de outras igrejas. Mas acabou que eu comecei a perceber que eu estava buscando mais as coisas da faculdade do que realmente o reino de Deus. E é nessa questão das dificuldades que a gente precisa realmente buscar primeiro ter um relacionamento com Ele. É algo que é de dentro para fora. Eu preciso viver isso dentro da minha casa, buscar ter intimidade com Ele para poder externar isso para fora. Não dá para eu querer viver de aparência nisso, sendo que eu não busco na minha própria casa, né? Por isso é importante, inclusive, né, ter essa visão, né, de que Cristo ele é a nossa razão, de que Cristo ele é soberano, né, sobre todas as áreas da nossa vida. No último episódio a gente até comentou sobre isso, né, de que a nossa vida ela não é dividida em caixinhas, né, uma para a igreja, outra trabalho, outra faculdade, né, mas entender que Cristo ele é soberano sobre as nossas vidas e isso nos ajuda, né, a definir essas prioridades, né. Porque acaba que às vezes a gente pensa que tem que escolher um ou outro, isso, né? Não é deixar um ou outro, é viver tudo que Deus quer para nossas vidas, glorificando o nome dele. Isso aí. Vocês, algo a Eu acrescentar? acho que isso de glorificar a Deus em tudo que a gente faz se aplica muito aos estudos, né? Porque eu vi uma pessoa falando que Deus merece ter filhos inteligentes, né? Ele merece ter filhos esforçados e que se apliquem principalmente pro reino dele, nessa questão que a Laura tava falando de prioridades, primeiramente. Mas também ter filhos inteligentes e que se apliquem. E também a questão do testemunho, né? Você como cristão, eu acho que é importante você se manter sempre se esforçando, se dedicando, tirando boas notas e sendo esse exemplo mesmo. E entender, né, que nós estamos glorificando a Deus não só
fazendo algum tipo de trabalho na igreja ou indo no culto, né? Mas em tudo que nós fazemos, nós precisamos buscar glorificar a Deus, né? Seja no trabalho, seja estudando, em qualquer que seja o curso, mesmo que seja um curso de exatas como o da Laura, né? Mas entender que mesmo nessas situações nós também estamos fazendo para glorificar a Deus. Exato. Júnior, quer acrescentar alguma coisa? Tem como tu repetir bem que eu tava meio que boiando aqui no assunto. Não entendi muito bem. Nós estamos falando aqui sobre a importância, né, de termos Cristo como soberano, e entender isso para as nossas vidas, né, mesmo no contexto de estudos, né, porque a gente falou aqui de que de definir essas prioridades, né, de como ter Cristo como o centro, né, como a nossa razão em tudo que nós fazemos, nos ajuda a definir essas prioridades, né, a colocar cada coisa no seu lugar, né, e a nos dedicarmos, por exemplo, nos nossos estudos, não só por alguma outra motivação, por exemplo, dos pais, né, mas entender em primeiro lugar que nós fazemos isso para Cristo e logo deve ser feito com excelência, né, com amor, né, e glorificando a Deus, buscando glorificar a Deus. Eu acho que, como você falou, quando a gente define Cristo como nossa prioridade, eu acho que a partir do momento tudo já é secundário, né? A gente define Cristo como nossa responsabilidade e o resto é tudo secundário. Então, às vezes vai ser um pouco difícil, né, de conciliar tudo isso, igreja, estudo e uma série de outras coisas. Mas, como por exemplo, domingo à noite eu preciso fazer um trabalho para segunda de manhã e eu tenho que ir pro culto, né? Então, essas questões assim não são fáceis, mas como resposta a gente tem que ter sempre Cristo, né, na nossa cabeça, Uhum. como prioridade. Certo. Né, e eu acho que a gente pode passar aqui para um outro ponto também, que a gente já começou a conversar, mas indo mais diretamente para ele, eu queria que vocês falassem de como vocês entendem da importância de ter essa fé bem fundamentada, né, de ter esse conhecimento bíblico, de repente, em questões que são cruciais para a nossa fé, de ter isso bem claro na nossa mente, como isso pode ajudar a vencer determinados desafios que talvez possam surgir no contexto de escola ou de faculdade. O que vocês acham? É importante realmente a gente reconhecer, né? Como eu tinha dito antes, a nossa identidade em Cristo, aquilo que nós nascemos para ser, como nós somos, como filhos de Deus, como nós temos que agir, como nós temos que fazer. Nós precisamos realmente entender o nosso propósito aqui e não perder esse foco, né? A gente vai deixando as coisas do mundo e vamos nos apegando nelas, né? De conquistar, de ter, de possuir e esquecemos de olhar para as coisas do alto, que são eternas. Então é importante a gente ter realmente isso firmado para que a gente possa realmente fazer o nosso propósito aqui na Terra. Tem até um texto de 1 Pedro 3,15 que vai falar: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Né? Em outra coisa, então, que é importante entendermos aqui, de como essa fé bem fundamentada, né? Esses conhecimentos bíblicos de questões importantes da nossa vida, isso nos ajuda também a vencer essas situações quando, por exemplo, e principalmente no contexto de faculdade, né, que talvez não é a nossa realidade aqui do que nós vivemos, né, ou talvez vocês vão viver ainda, mas por vezes nós vamos ser questionados, né, e outras pessoas vão tentar impor outras maneiras de pensar, né, que são contrárias àquilo que nós cremos. Então nós precisamos estar preparados, né, para responder a isso de maneira bíblica, né. Por isso que é importante nós termos bem claro também, né, na nossa mente, nosso entendimento, essas questões principais, cruciais da nossa fé, né? Porque por vezes vão surgir essas situações, né? E nós precisamos estar preparados, né? Ter isso bem fundamentado, bem claro na nossa mente, né? E para que nós não venhamos a, de repente, desanimar ou passar a ter dúvidas com relação à nossa própria fé, né? Então, principalmente pensando no contexto de faculdade, talvez que é onde acontece mais, costuma acontecer, né, em alguns casos, né, e então é importante termos essa fé bem fundamentada, né, que ela seja bem fundamentada.
Eu concordo. Concorda? Eu acho que essa questão de nós termos a fé fundamentada é importante, logicamente, né? Pra gente ter esses relacionamentos intencionais e de realmente falar para as pessoas o amor de Cristo e a sua palavra em geral, mas ter uma fé fundamentada pra gente não se deixar levar por essas ondas de doutrinas e pensamentos diferentes é de extrema importância. Nós que somos adolescentes, jovens, é um tempo de mudanças, é um tempo de novos pensamentos, de descobrir várias coisas. Então, ter essa fé fundamentada é muito importante para não se deixar levar por esses vários pensamentos que tem por aí. Uhum. Eu acredito que, primeiramente, quando nós nos espelhamos a Cristo, né? Nós, no ambiente de escola, principalmente, né? Que tem muitos colegas ali que não compactuam com a nossa fé. Eu acredito que em algum momento possa ter alguma dúvida ali de algum colega, perguntar por que que você é assim, por que você age assim, né? E nesse momento é bem importante a gente ter a nossa fé bem fundamentada, né, para responder nesse tipo de exemplo. Também, quando algum professor nos confronta ali, né, seja no ambiente de faculdade, seja no ambiente de escola, é bem importante a gente ter essa fé bem fundamentada para nós respondermos como Cristo responderia, né? Uhum. E vocês já tiveram que lidar com alguma situação assim, de às vezes algum professor, algum colega questionar algo e vocês terem que responder, dar uma resposta ali? Alguém já passou por alguma situação nesse sentido? E quer compartilhar? É, eu já passei, né, por essa situação ali no momento em que meio que o professor como posso dizer, meio que ele confrontou ali, né, a minha Uhum. fé e eu como cristão me coloquei ali à disposição a responder ele e acredito que respondi como Cristo responderia, né? Uhum. A gente vê então nessa importância, né, de ter é, esses conhecimentos bíblicos, né, de questões importantes, porque vão surgir, né, talvez até não sendo no contexto de escola, né, de faculdade, né, mas por vezes podem surgir essas situações, né, e nós precisamos estar preparados, né, para isso, né, até mesmo de forma que nós não venhamos a ter a nossa fé ela, de alguma forma abalada por conta de certos questionamentos, né, então nós precisamos buscar, né, nas escrituras, fazer perguntas mesmo, né, sobre questões importantes, né, entender por que que nós cremos no que nós cremos, né, qual a razão disso, Uhum. né, e questões nesse sentido, né, que vão nos ajudar a lidar, né, com esses desafios que vão surgir, né, seja no ambiente de escola ou em algum outro contexto. E eu queria perguntar também para vocês agora, de que forma que vocês acham que um cristão ele pode dar um testemunho, um bom testemunho, né, no ambiente de escola, faculdade, né? Como um cristão ele deve agir? Bom, a própria palavra diz que o jovem, para purificar o caminho, ele precisa observar conforme a palavra, né? Então a gente precisa conhecer a palavra e viver ela. Não dá para a gente só falar, mas o principal é agir. Como a Isa falou, que muitos já ficam de olho ali, né? Quando a gente fala que é cristão, quando a gente se posiciona como cristão, os olhares mudam, porque qualquer coisinha que você fazer fora, o julgamento é o dobro, justamente porque vão acusar, mas não era crente, né? Então, qualquer coisinha tem esse peso. E por isso que nós estamos aqui levando o nome de Cristo para as outras pessoas. Então, nós precisamos realmente ter cuidado naquilo que a gente faz para poder glorificar e levar o nome da palavra de Deus de uma forma que agrade a Ele, né? Para que as pessoas conheçam. Não é só logicamente, ser um bom estudante, que isso glorifica o nome dele, mas também sendo um bom cristão em todos os aspectos. Nós temos, assim, dois extremos, onde tem pessoas que elas agem de uma maneira de não pode isso, não pode aquilo, mas nas suas atitudes elas vivem de forma totalmente errada. E isso também envergonha o nome de Cristo, porque
não adianta só falar, mas realmente viver aquilo, não ser só aparente crente, mas viver a palavra de Deus. E também tem o outro extremo de pessoas que querem ser o crente legalzinho, que pode isso, pode aquilo, não tem nada a ver. E nós não podemos também ser dessa maneira. O que é certo, o que é errado. A gente não pode negociar os nossos princípios, viver aquilo que Deus quer para nossas vidas e mostrar esse Cristo para as outras pessoas. Ser uma pessoa alegre, não colar, né? Não colhem, pelo amor de Deus. E vivendo a palavra de Deus. E aí? O que mais? Eu acho que essa questão do testemunho, como eu falei no início, é assim primordial. Porque, como a gente estava compartilhando agora, né? As suas ações estão sendo observadas. Pelo menos eu vejo assim. Aí já teve situações que eu, por exemplo, saí de certa conversa, não fui em certas festas, tipo, da escola mesmo, ou tipo, da turma em geral. E as pessoas vêm questionar, e você tem que estar pronto para responder, e responder da maneira como Jesus faria, de uma maneira que mostre esse exemplo, né? Porque além de estar mostrando seu exemplo pessoal, de você como pessoa, também mostra ali você um exemplo da Igreja de Cristo, né? Dos seus filhos. E você tem que estar sendo esse exemplo para também não mudar essa ideia e, enfim, dessa forma, da igreja. Uhum. O que mais vocês acham que são formas de dar um bom testemunho? Eu acho que, principalmente nas ações, né? Também naquilo que a gente fala, mas nas ações, eu acho que a forma principal onde a gente pode dar um bom testemunho é em casos como não revidar alguma coisa ali que foi ali atacada, né? Não dar uma má resposta ali para alguém no momento indevido. Eu acho que são questões meio que básicas, né, para um cristão ali atuar e dar um bom testemunho de Cristo para as outras pessoas no ambiente escolar. Essa questão é importante, porque Muito. a gente lida com pessoas, né? Pessoas totalmente diferentes e realmente saber se calar, se guardar em certas situações é difícil, mas é um bom exemplo como nós cristãos deve presenciar e viver, né? Uhum. É Aí, tudo. além disso também, né? Inclusive foi até comentado aí, mas nós também estamos dando um bom testemunho, estamos glorificando a Cristo quando, por exemplo, eu me esforço para fazer com excelência um trabalho que é passado, tirar boas notas, né? Foi comentado aí também de não colar, Importante. né? E até mesmo também, né? De falar de Cristo, né? Quando surgirem oportunidades. Eu lembro que uma situação, no ensino médio, eu não lembro se era no segundo ano, mas aconteceu comigo, né? Um colega, ele compartilhou uma situação difícil, né? Que estava passando e tal. E ali, então, eu tive oportunidade de conversar, mas de estar mais próximo dele, né? De conversar mais. E aquele contexto ali, então, eu percebi, né? Que havia essa oportunidade de falar de Cristo, né? Então eu fiz isso, né? Então é saber também, né? Reconhecer essas oportunidades, né? Quando elas surgirem, né? De dar esse bom testemunho, né, nas nossas escolhas, né? Por vezes, e principalmente quando a gente é mais novo, né? Adolescente, a gente quer estar inserido ali em grupos, né? Fazer parte de um determinado grupo, mas por vezes ali, às vezes se sente até pressionado a fazer coisas que são contrárias, né? Àquilo que nós cremos, né? Então também se posicionar nessas situações, né? E dar o bom testemunho mesmo, quando vocês falaram nessas ações, né? Entendendo qual que é a vontade de Deus, né? E fazendo tudo isso, né? Todo o esforço, né? Nos estudos, né? Dar esse bom testemunho, entendendo, né? Que nós estamos fazendo, acima de tudo, isso para Cristo, né? Cristo, ele precisa ser glorificado, né? Por meio das nossas vidas, né? Das nossas vidas, também nos nossos estudos, né? No nosso ambiente escolar, de faculdade, né? Assim como é no trabalho, né? Em qualquer outra área da nossa vida, né? E o nosso esforço, ele deve ser, então, né? Motivado por Cristo, né? Claro que, como a gente já comentou aqui, por vezes o esforço para estudar, ele vem de outros lugares também, né? Às vezes de casa, da família, né? Mas, acima de tudo, nós precisamos entender que esse esforço, né? Essa dedicação, ela deve ser porque nós entendemos que o que nós estamos fazendo é para Cristo, né? E independente, né, da disciplina, por exemplo, da área que nós estamos estudando, né, nós entendemos que, como eu comentei aqui,
tudo foi criado por Deus, né? Então logo a criação ela revela a glória de Deus, né? Deus quem nos dá essa capacidade de conhecer, né? De aprender. Então nós fazemos isso glorificando a Deus, né? Seja em qualquer área, né? E eu lembro até de uma situação também. Eu detestava filosofia na escola, né? Claro que isso é uma questão pessoal minha, né? Mas e um pouquinho depois, né? Eu lembro que eu fiz até um curso lá que era nesse sentido, né? Do que a gente está conversando aqui hoje, né? Sobre essa busca pelo conhecimento a partir de uma perspectiva bíblica, né? E é interessante como até a filosofia que eu não gostava, né, de estudar, que eu não via sentido, aquilo passou a fazer sentido, né, e hoje eu tenho um interesse maior por isso, né, então essa compreensão, ela muda até mesmo isso, né, pode mudar essa maneira como nós encaramos a busca pelo conhecimento, né, como nós devemos nos dedicar, né, entender que tudo isso que nós fazemos é glorificando a Cristo, né, e tem mais algum comentário aí para a gente já partir para o encerramento? Alguma coisa do que nós Só falamos? essa questão que tu comentou sobre as oportunidades, né, de falar de Cristo para as pessoas, porque a meta não é só, digamos, a meta, não é só a gente permanecer, mas também fazer com que as outras pessoas conheçam a Cristo. Porque acaba que, pelo menos na faculdade, assim, é mais comum a gente ver cristãos que se desviando, né, saindo dos caminhos do Senhor, do que ver pessoas que não conheciam a Cristo e se convertendo naquele tempo de juventude. Então, a nossa meta, assim, nosso propósito não é somente permanecer, mas também fazer com que Cristo seja conhecido por outras pessoas e que eles possam também vir caminhar junto nos caminhos do Senhor. Tu falou aí dessa questão da filosofia, né? Até lembrei aqui que um dos assuntos assim que eu mais gosto da história é a Reforma Protestante, né? Até porque ela cita ali a questão da fé cristã naquele momento e eu gosto bastante, né? Quando na história ela cita alguns temas ali sobre o povo hebreu, né? A questão do Egito, ali na Mesopotâmia. Eu gosto bastante desses assuntos, assim. Isadora, alguma palavra final aí para a gente encerrar o episódio? Bom, eu acho que, voltando essa parte, assim, de você ser exemplo, e você ser exemplo com todas as áreas da escola, né? Tanto as questões, logicamente, de estudo, mas também das suas ações, quando as pessoas te veem como um cristão, elas te veem, assim, elas têm essa visão de uma pessoa até, tipo, mais sábia e tal. Então, talvez algumas vezes as pessoas vão vir pra você, tipo, pedindo algum conselho, algo do tipo, já aconteceu comigo algumas vezes. E você tem que estar pronto pra responder dessa forma, né? Logicamente, você não vai estar pronto todas as vezes, mas tem que ter esse preparo pra você conseguir lidar dessas situações da melhor maneira possível, né? Demonstrando a sua fé, realmente. É isso aí, né? Então, acho que para nós encerrarmos aqui, né, entender principalmente que Cristo, ele é a nossa motivação, né? Cristo, ele é a nossa razão, né? E em Cristo nós encontramos, né, por meio da sua palavra, as respostas, né, para lidar com essas situações, né? E para entender, né, que nós precisamos nos dedicar também nos nossos estudos, e tendo em mente que nós estamos glorificando a Cristo, né? Eu acredito que esse é o resumo, né, do que a gente falou hoje, né? Se de repente alguém tem mais alguma outra coisa a acrescentar que acha que ficou faltando? Não? Então é isso. Que Deus abençoe você que nos acompanhou até aqui, né? E se você tiver algum comentário, alguma pergunta, pode deixar aí, né? Que nós vamos estar lendo, respondendo, né? E também, né? Se esse episódio abençoou você de alguma forma, nós pedimos que você compartilhe com outras pessoas, né? Para que outras pessoas sejam abençoadas, né? E lembrando também da nossa live no dia 25, né? No canal no YouTube, né? Que nós ficaremos muito felizes com a sua presença, né? Com a sua participação ali, perguntando, fazendo comentários, né? E que Deus abençoe e até a próxima semana.